A paz do Senhor. Nesta parte da manhã abençoada, vamos iniciar uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical em Ailândia, no bairro de Subaúma. E vamos fazer uma pré-aula para à noite estarmos o corpo de Cristo, a igreja. Vamos nos reunir para abordar o tema desse trimestre da escola dominical, que temos como título O Verdadeiro Pentecostalismo. E que possa nesse trimestre nós aprender uns com os outros sobre o efeito do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja. Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo e o eu crucificado. É importante saber, aqui nessa pré-aula, muitas das vezes não conseguimos esboçar todo o assunto da escola bíblica dominical. Porque aqui estamos compartilhando na direção do Espírito, e quando estivermos em classe, vamos ter ali o corpo de Cristo presente, e a ação do Espírito Santo na vida de cada um vai dar a manifestação para melhor entendimento em classe. Mas desde já quero deixar os agradecimentos aos ouvintes da Palavra de Deus, os que estão neste momento já presenciando essa pré-aula. Um grande abraço aos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Verdade prática desta lição, ela nos diz algo que me chamou a atenção. No versículo do capítulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 13, esboça a palavra: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Romanos, aos que estavam ali em Roma, o desejo do coração do apóstolo era que os irmãos ali enchessem de gozo, de paz em crença e abundasse em esperança. O outro detalhe, a verdade prática, nos mostra que o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um daquele que serve a Deus, ao Salvador Jesus Cristo, e é conduzido agora pelo Espírito Santo. E eu deixo uma pergunta: o que é que o Espírito Santo colocou dentro de você? Vamos iniciar a lição bíblica, que está lá nas cartas paulinas
na igreja da Galácia, aos irmãos ali. A carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Para quem está acompanhando, pode ler aí a palavra. Eu só quero ficar frisado aqui nesse momento no versículo 22, que fala que, mas o fruto do Espírito Santo é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Nós temos que, nessa lição, conceituar o fruto do Espírito e distinguir e relacionar o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. E conscientizar que o Espírito Santo se opõe contra a carne. A carne se opõe contra o Espírito. Não sei se vamos poder esboçar tudo o que tem para nessa lição, mas espero que nessa pré-aula quem está nos ouvindo possa também mandar aí uma mensagem, uma pergunta dentro da lição. Nós temos aqui, se os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada. Então, o fruto do Espírito é o testemunho do eu crucificado. Vamos ver aí uns detalhes que parece-me que nem todos crucificaram o eu em Cristo Jesus. E o fruto do Espírito Santo é o testemunho do eu crucificado com Cristo. Este eu não mais é mais regido pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, calma e serene do Espírito. Tá certo? Temos aqui como uma introdução que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante, que é manifestada no relacionamento entre os irmãos, entre as irmãs, na igreja, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho, na sociedade, por onde quer que esteja um salvo, na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, que deu lugar ao Espírito Santo, como que é que ele vai se comportar. Então, o fruto do Espírito Santo tem como fonte o próprio Espírito Santo. Eu estou com uma dificuldade para falar, devido a estar com uma prótese nova, e não estou ainda acostumado, habilitado ainda para falar com mais altivez. Mas vamos aí compartilhar tudo isso aí. Eu queria deixar aqui que é importante saber, para quem é professor de escola dominical, que temos que acompanhar a síntese do tópico. E o tópico primeiro diz que o fruto do Espírito revela o crente que vive sobre o domínio do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele revela o crente que vive no seu domínio. Então, é fácil de saber quem está no domínio do Espírito e quem está na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem vive constantemente na carne não agrada a Deus.
ainda não deu lugar ao Espírito Santo. Tudo bem. Temos aí para apresentar o fruto do Espírito Santo na vida do crente. O crente em Cristo, ou em Jesus Cristo, é alguém que vive sob o domínio do Espírito Santo. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Ele é liberto. Ele cada dia derruba um leão, cada dia derruba um urso, cada dia ele derruba um gigante. Cada dia ele passa dominando a carne. Então, podemos ver que temos aqui uma definição que sobre esse domínio do Espírito na vida do cristão, dominando o seu eu. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Olha que bênção. E nos renova. E nos coloca em nós. E nos coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e o que é agradável a Deus, a qual Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos a Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional, com raciocínio, com equilíbrio. Não é culto desequilibrado que muitos fazem aí, não. Eu não posso dizer que o Espírito Santo é desordenado, porque ele nos ordena, ele nos capacita, ele nos dá direção, ele convence o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode ter certeza disso. Então, temos como aí uma pergunta para a classe. Defina o fruto do Espírito. O que é definir o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e é a consequência de um processo natural e de crescimento espiritual. Quando vemos um cristão ou novo que inicia a sua fé em Cristo, ou que já está há alguns anos ou muitos anos em Cristo, mas ele ainda não demonstra amadurecimento, ainda não demonstra um crescimento espiritual, ele continua a não cresceu na fé, não desenvolveu. E nós vamos ver por quê. É simples, né? Aí, veja bem, esse crescimento espiritual, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado de regeneração. Quer dizer, o homem regenerado em Cristo Jesus. Tá certo? Então o apóstolo Paulo apresenta 9 modalidades do fruto. E eu conheci o Eurico Berson, o missionário que veio dos Estados Unidos para o Brasil, hoje já descansa no Senhor, mas vi ele muitas das vezes palestrar e ensinar em reuniões de obreiros e falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Inclusive, comprei um livro dele e louvado seja o nome do Senhor, que o início da minha fé, graças a Deus, eu fui instruído por amigos e irmãos e participei já desde membro das reuniões de obreiro. E quem não gosta de reuniões de obreiro, quem não gosta de culto de doutrina,
de ensinamento. Quem não gosta de escola bíblica dominical, eu não consigo entender como uma pessoa dessa vai estar preparado para ensinar, para evangelizar, para pregar. Eu não vejo uma pessoa que não tem interesse por essas coisas, ele ser um bom obreiro, ou um bom evangelizador da palavra de Deus. Mas tudo bem. Vamos o fruto no seu singular, né? Eu falei aqui sobre o Eurico Bestson, que ele fala aqui, mostra como se o fruto fosse uma mexerica ou uma laranja que se descasca e vai tirando os gomos, né? E quando nós aceitamos a Cristo, é tão importante ter o fruto do Espírito. E Paulo apresenta aqui o fruto do Espírito sendo 9. Sendo 9 o fruto do Espírito. E nesses 9 aí, nós podemos observar uma coisa, que o fruto aparece logo em seguida, o que mais vai predominando é o fruto do amor, que é caridade. Caridade, ela difere dos outros 8. Por quê? Os outros frutos do Espírito, as 8 virtudes, são reflexo do amor que Deus colocou nos nossos corações, que transbordou este amor para com a igreja, para com os irmãos, para com o nosso Criador. E desse amor, essa caridade que Ele colocou agora no nosso coração, quando nós chegamos e nos rendemos ao Salvador Jesus Cristo, aí esse amor, aí agora ele vai mostrar reflexo. E qual é o reflexo? Primeiro deles é gozo. E gozo, nós observamos aqui que esse amor que João, o discípulo amoroso, ele nas cartas, nas epístolas de João, epístola de número 4, capítulo de número João 4, versículo 7 e o 16, que diz assim, o 7 diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 16 diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus está nele. Então já começa aí o amor. E quando nós agora falamos do gozo do Espírito Santo, esse gozo que nós podemos dizer, a alegria que o Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor Jesus enviou, ele agora nos coloca alegria dentro de nós. E essa alegria, até em meio de tristeza, esse gozo enche o nosso ser. E o salmista Davi, no Salmo de número 71,
ele vai nos mostrar no versículo 23, assim a palavra: os meus lábios exaltarão quando eu te cantar, assim como minha alma que tu remistes. Aí nós vemos o mesmo salmista Davi, no Salmo 30, ele diz assim, desta maneira, no versículo 5, ele fala assim: porque a sua ira dura só um momento, e seu favor está na vida. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Aquele que está em Cristo, ele pode passar por certas situações. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E quando Jesus dizia 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, esse aqui, o choro pode durar uma noite, não é que é a noite que vai chegar agora, não. Mas a alegria, ela vem. Agora, quando falamos de paz, né? Paz se fala de tranquilidade. Paz é fruto do Espírito, fala de tranquilidade. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, versículo 31, diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 8, versículo 31. Aí ele também diz assim o seguinte, no capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Quando somos justificados, quem nos justificou foi Jesus diante de Deus. Agora, nós sendo justificados pela fé que passamos a ter em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, né? E temos agora entrada pela fé e esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Tranquilidade. Não é fácil para qualquer um, não. Quem tem fruto do Espírito Santo, em meio às adversidades desta vida, ele se mantém tranquilo. Porque a paz de Deus, ela tranquiliza o cristão pelo Espírito Santo. Agora, paciência. Paciência é saber esperar. É fruto. E fruto do Espírito Santo, não vai pensar que você vai comprar ele, ou o irmão vai te emprestar, ou a igreja vai estar dando, não. Nós temos que produzir fruto. Fruto do Espírito em nós. E o Espírito Santo está pronto para conceder àquele que o dá lugar. Se você der lugar, você vai encher do amor de Deus, vai ter gozo, alegria, vai ter paz e tranquilidade, vai ter paciência para saber esperar o tempo de Deus. Romanos 12, capítulo 12, o versículo de número 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Para saber que tem paciência, a pessoa precisa aprender a passar por tribulação e aflições dessa vida. Senão ele não vai saber, não vai produzir fruto de paciência. Não vai. O fruto é produzido em adversidades. E aquele que tem o fruto na hora H,
como diz o ditado popular, ele se manifesta. Então, Tiago também, apóstolo Tiago, ele diz assim na sua palavra, no capítulo de número 5, no versículo 10, ele diz o seguinte: E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Mas, para isso, o cristão ter isso, ele precisa passar por aflições e tribulações, adversidade, que muitos não querem. Muitos querem receber. Toma aí a chave. Aí, Deus está te entregando agora aí a casa, o carro. Não é por aí, não. Então, veja bem, depois de ter padecido um pouco, não é muito não, é um pouco. Muito, o pouco já não aguentamos e o muito. Mas depois de ter padecido um pouco, ele mesmo, olha, ele mesmo, quem? O Espírito Santo, aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Isso é para quem aprende a ter fruto de paciência, saber esperar. Agora, amabilidade. Amabilidade, eu aqui peguei aqui para falar sobre o que significa amabilidade, mas eu vou deixar mais por final. Amabilidade é quem tem compaixão e misericórdia. Misericórdia é Deus não dando aquilo que merecemos. Se nós temos amabilidade, nós não vamos dar aquilo que as pessoas merecem, porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e nós não vamos usar aqui o contrário. Nós não vamos dar aquilo que a pessoa merece. Não. E vamos usar de compaixão. Segundo a Timóteo, Paulo na carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofrer. Ninguém quer sofrer. Muitos querem ensinar. Muitos querem ser, no ditado popular, o tal, mas não querem padecer. É tão bom quando o pastel já cai na gordura e já sai prontinho para comer. É tão bom, né? Mas 2:24. Bondade. Bondade é fruto do Espírito, né? E Paulo, escrevendo lá na carta de Éfesos, no versículo de número 32, ele diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos. Olha a amabilidade agora. Misericordiosos, perdoando
Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tudo é em Cristo. Se temos o Consolador, o Espírito Santo, é por causa de Cristo. Se Deus tem também nos usado de misericórdia, foi por causa de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, em Cristo Jesus. Fidelidade, ser fiel. E ser fiel em tudo não é fácil. E não é todo mundo que é fiel, principalmente 100% em tudo. E muitas coisas às vezes vai deixar a desejar. Mas o importante é manter e ter o fruto de fidelidade. Não ser falso. Não ser hipócrita. Mas ser fiel, sincero. O salmista Davi, no Salmo 101, aqui, ele diz assim, Salmo 101, o versículo 6. Os meus olhos, disse Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. E o que anda no caminho reto, esse me servirá. Se você agir desonestamente, principalmente com os teus irmãos, com o corpo de Cristo, pode ter certeza, Deus jamais vai te procurar. Você pode bater pé, bater mão, sapatear, fazer aviãozinho, dar corrupio dentro da igreja. Mas se você for infiel, meu amigo, Deus não vai. E não vai dizer que é Deus que está te usando, não. Porque Deus procurará os fiéis da terra para que esteja comigo. Fidelidade, né? Agora vamos para a mansidão. Mansidão é sinônimo de brandura, de gênio suave, de gênio calmo, de suavidade, certo? Aí Jesus ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quem quer ser manso, não vai pensar que você vai ser manso pela sua própria natureza, não. Só vai ser manso se der lugar para o Espírito, e o Espírito produzir esse fruto na tua vida, porque está cheio de gente aí pronto para levantar o braço a hora que for, pronto para puxar a faca, pronto para dar tiro, pronto para brigar. Está cheio. E às vezes por coisas banais. Está cheio de pessoas que se revoltam rápido e daqui um pouco até no meio da igreja, no meio da família, no meio onde a pessoa convive. E tem pessoa na hora, quando ele fica irado, ele fala, não vou fazer mais isso, por causa que ficou irado. Não vou mais relacionar com você, não vou mais falar com você. Você não vai mais deitar comigo. Não vou querer nada com você enquanto não passar minha raiva. É que não vai nunca produzir fruto de mansidão. Nunca. Nunca vai dar lugar para Jesus ensinar. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão. Agora, domínio próprio. É um dos que muitos querem ter domínio próprio, que é a disciplina do corpo. É o controle do corpo, da mente.
E nós vemos em Provérbios, de número 29, vamos ver o que é que Salomão ensina em Provérbios de número 29. Vou folhear aqui minha Bíblia. Capítulo 29, versículo de número 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Age assim. É assim que age. E quando nós olhamos Paulo também na carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 21, ele também, Paulo ensina dessa forma. 9, 21, diz assim: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aí Paulo vem dizendo que ele se fez fraco para ganhar os fracos. Ele se fez, olha, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios chegassem a salvar algum. E eu faço isso por causa do Evangelho. Então, Paulo, ele fazia por causa do Evangelho. Então, domínio próprio é a disciplina do corpo e da mente. Se nós não dominar e não ter o fruto do Espírito, nós também não podemos dizer, como Paulo fala aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, né? Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e a ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas temos a mente de Cristo. Quem tem e passa a ter a mente de Cristo, ele passa também a ter controle. Está cheio de pessoas que não têm a mente controlada. Se chegar alguém na sua porta ali na hora e falar, vamos ali em tal lugar, ele não pensa duas vezes. Ele fala, vamos para um passeio, vamos. Ele não tem domínio no seu corpo. Qualquer pessoa que chegar, ele se deixa levar. E não é assim o cristão. O cristão tem domínio próprio. O Espírito Santo está dentro dele. E o Espírito Santo está preparando ele, convencendo ele do pecado, do juízo e da justiça. E se ele não tiver controle, domínio próprio, ele se deixa levar pela carne, pelas coisas desta vida, pelos prazeres dessa vida. Amém? Então, falemos sobre os 9 frutos do Espírito. É como o Eurico Bergson disse, é como uma mexerica, que cada gomo representa, né, representa um desses reflexos aí, uma dessas modalidades do fruto. Nós não vamos aprender aos frutos, falar detalhadamente mais de cada fruto, porque a lição ela requer um outro raciocínio, porque aqui sem o fruto, né, porque o fruto ele é junto, trabalha junto com os dons, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é mais importante? Ser batizado com o Espírito Santo ou viver
o fruto do Espírito? Qual que é melhor? O que você acharia? 1 minuto para você pensar. Muitos querem ser batizados, principalmente quem ainda não foi. Por quê? Querem falar em línguas, querem falar em mistério, querem ser bem vistos, querem subir no púlpito e falar línguas igual um canarinho. E falar em língua é dínamos. Isso não é quando a pessoa quer, não. Não é para você se exibir. Quem fala em línguas é como uma dinamite que explode dentro dele e ele fala em línguas quando Jesus o batiza com o Espírito. Então ele não controla, é uma dinamite que explode dentro dele e ele começa a falar. Está cheio de pessoas aí ensinando até a falar em línguas. E muitos aprendem a falar e depois fica em qualquer lugar, na rádio. E quem fala a língua, segundo Paulo ensinou, quem fala em língua fala para sua edificação. Tá certo? Nós não vamos ficar presos também com isso, não. Vamos lá. Terceiro item do tópico primeiro, o fruto do Espírito na vida do crente. Terceiro item, andar no Espírito. Né? E o andar no Espírito, nós temos uma pergunta a fazer. O que significa andar no Espírito? A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. E as demais modalidades são reflexos do amor. Mas agora, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Amém? Andar no Espírito, no versículo de número 16 da lição, ser guiado pelo Espírito na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente. Aí é em humildade, submissão e santificação. Né? E para que possas andar diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar e agradar a Deus, andar em amor, andar como filhos da luz, andai nele e não cumprirei as concupiscências da carne. O apóstolo ensina, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Né? Então eu fiz uma pergunta, qual que é melhor, ser batizado? O que é que você quer? Ser batizado ou viver no Espírito, no fruto do Espírito? Eu digo para você que nenhum lugar na Bíblia ensina essa escolha. Aqui é a pergunta, mas nenhum lugar na Bíblia ensina essa pergunta. Pois tanto quanto um como o outro são igualmente importantes na vida do cristão, na vida do crente e na igreja. Todos são importantíssimos. Amém? O fruto do Espírito são a realidade de uma única fonte. A realidade é de uma única fonte. E a única fonte é o Espírito Santo. Segundo tópico da lição, nós temos aí como a síntese do tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo têm uma origem numa mesma fonte, o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. E tem tanta gente que fala assim, eu não aceito isso. Eu acho que as coisas é pelo Espírito. Dê glória a Jesus. Glorifica aí o Senhor.
Vamos dar 10, 20, 30, quantas glórias for para Jesus. Eu acho que isso é ensinar as pessoas a ser hipócrita, que não está no coração delas. Por isso, o profeta Isaías, ele diz, e foi também falado, que esse povo me honra pelos lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não adianta você dar 3 glórias para Jesus, 5 glórias, 7 glórias para Jesus, porque alguém está pedindo. Jesus não vai receber. Jesus não recebe. Não é de coração, é de lábios. De puro lábios, porque alguém pediu. Alguém mandou. Dê glória aí, como é uma coisa obrigada. Deus não quer nada obrigado, Jesus não quer receber nada obrigado de ninguém, e nem o Espírito Santo. Ele está aí para nos ajudar. Pelo Espírito nós glorificamos ao Salvador. Glorificamos a Deus e glorificamos a Ele, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito, glorifica. Quem tem o Espírito dentro dele, enche de tanto gozo e alegria que ele glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pelo Espírito. Tudo bem. Segundo tópico. O segundo tópico aqui nós vamos ver, né? Temos aqui essa pedagogia que já falamos, né? Que qual que era dos dois, qual era melhor. Mas aí falamos também sobre a síntese. A diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito. Qual é a diferença? Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Tem a sua origem na mesma fonte. A fonte é a mesma. A água é a mesma. Né? Então nós podemos ver que o amor, por exemplo, não é um dom. O amor não é um dom. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 14, versículo 21, diz assim: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora, diferença, primeiro item do segundo tópico. Essa diferença do segundo tópico da lição, ela diz assim, né, que é no segundo tópico, é a terceira pergunta. Quais são as modalidades do fruto do Espírito? Que a primeira modalidade do fruto do Espírito Santo é o amor. E as demais modalidades são reflexo do amor. Não podemos esquecer disso. Aí nós vemos aí. Eu queria falar aqui uma coisa. A diferença entre o fruto e os dons. Esse segundo tópico, né? Nós temos mais aí. Em outras passagens, prevalece a primacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Aí ele, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala como que é o amor, que o amor é benigno, o amor não tem inveja, o amor, quando a pessoa tem o amor, ele não porta com indecência. O amor suporta tudo. Olha bem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade e amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E as pessoas se apegam tanto em falar em línguas, em mistério, em profecia. Os dons é importante.
Mas o amor é mais. É do amor que vai vir os reflexos das outras qualidades do fruto. E aí vem dizendo, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, não adiantava em nada. Aí as pessoas buscam tudo isso aí em primeiro lugar, mas não procura ter caridade. É um desamor de um para com o outro. É um desamor de uma denominação para com a outra. É um desamor de placa. Eu mesmo vi muitas das vezes em uma rua onde tinha diversidades de igreja, ministérios diferentes, o horário mesmo de ir cultuar a Deus nas suas congregações, os irmãos passavam um pelo outro como se passasse tudo numa ignorância, porque não é da igreja dele, então não se cumprimenta. É um desamor fora do comum. Tem preenchido, tem milhares já de ministérios, mas é uma guerra. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, disse o apóstolo Paulo ensinando. Mas é difícil dos irmãos entender essas coisas. O desamor tem tomado uma conta. Aí vem dizendo ainda Paulo, olha, a caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não ensoberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, meu Deus. Quanta coisa que às vezes está no coração do homem ainda. Tudo por falta do fruto do Espírito. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Então podemos ver aí os dons na igreja, segundo tópico, segundo item do tópico 2. Os dons são importantes, não significa que devemos desprezá-los. Que busquemos melhores, não desprezei as profecias. É possível uma construção prosseguir sem andaime? Eu mesmo usei andaime aqui, preciso, e queiro não, ninguém tem altura suficiente para fazer determinado serviço e vai precisar de um andaime, de algo para poder subir uma escada. Um prédio precisa de andaime. Assim também a igreja precisa dos dons espirituais e do fruto do Espírito, para ela prosseguir avante. Vamos lá. Temos aqui, nesse segundo tópico, aqui no segundo tópico, no terceiro, vamos deixar para o terceiro, né? E o importante é dar lugar ao Espírito Santo para que produza característica de Cristo no nosso interior. Com esse desenvolvimento vem a maturidade, a firmeza e a perseverança. Terceiro tópico da nossa lição, estamos chegando ao final, que o Espírito se opõe à carne, né? E o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o Espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião que nós estamos abordando. E agora nós vamos ver esse terceiro tópico, né? E o que levou o apóstolo Paulo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia.
o abuso da liberdade cristã e a antinomia. E, de um outro lado, o legalismo. E um outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião, que não é diferente nos nossos dias, a qual eu tenho visto em ministérios e denominações, igreja dividida porque uns gostam às vezes do dirigente, outros não gostam. Uns têm uma panelinha de irmãos que favorecem nos seus ideais e outros são menosprezados, né? Mas o legalismo, o que significa legalismo? Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. O apóstolo Paulo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne. Mas para viver no Espírito Santo depende da graça de Deus. Para viver no legalismo, na lei, ninguém conseguia viver na lei e não consegue diante de alguns preceitos que a lei rege. Por isso Jesus veio e nos deu a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, o sistema legalista que os opositores de Paulo e os judaizantes e o centrífico, motivado pela carne, e gera competição espiritual e que resulta em desavença. Olha bem a posição que a igreja estava caminhando ali na Galácia. Não é diferente de hoje, não. Não é diferente onde você está, como está o povo agindo. Mas observe bem. Antinomia significa o quê? Influências pelo ceticismo, tal como kantismo, contradições entre duas proposições. Briga por tudo, contradiz com tudo. Dá lugar para a carne, mas não dá para o espírito. Fica em cima do muro em determinadas situações. E a palavra grega shark tem muitos significativos na Bíblia. Pode significar o que, irmão Ildefonso? Fraqueza física, né? Pode significar pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela, obras da carne. Significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. E da mesma maneira a palavra grega pneumo, o que é que significa, irmã? Pneumo é o que nós estamos estudando. Pneumologia, estudo sobre o Espírito Santo. E pneumo é espírito, que se aplica ao Espírito Santo. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com suas concupiscências. Os desejos da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí nós vemos aí que o egocentrismo, né? Ele causa porfia. E o que significa porfia, irmão? Contenda acirrada. Como está cheio de irmãos
contendendo um com o outro, e acirrado, que não perdoa, cheio de rancor, e quer que o Espírito Santo opere. Discussão, polêmica, faz polêmica por qualquer coisa. E o que é, irmão Ildefonso? Emulação. Emulação é o ato ou o efeito de emular. Que é isso, irmão Ildefonso? Eu não entendi ainda. Então você vai entender agora. É rivalizar, é competir, é concorrer. Será que você não está fazendo isso? Rivalizando? Ser rival de alguém? Competir com alguém? Concorrer com alguém? Achando que você é melhor? Que você sabe, que você pode? Pense bem nisso, hein? Pense bem. Agora olhe bem. Nessa terceiro tópico, o legalismo, nós já falamos, a palavra carne e tal, que vem tal da sua origem, significado, e nós podemos ver também que o Espírito Santo, que produz o fruto espiritual em nós, quando nos rendemos sem reserva a Ele. Isso abrange o nosso espírito, alma, corpo e todas as faculdades que os constituem. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, produzindo em nós, para que o nosso viver o demonstramos ao mundo. E agora? Se nós não temos fruto, como que nós vamos mostrar para o mundo que somos e que temos o caráter de Cristo? E que não vivo mais eu, como disse Paulo, Cristo vive em mim. Como que agora vamos poder fazer isso? A qual está lá em Gálatas, no capítulo 5 ou capítulo 3, se não me falha a memória. É no capítulo 5 de Gálatas. Até Paulo fala aos Gálatas, porque vós, irmãos, não foste chamados para... Porque foste chamado para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião para a carne, mas servi uns aos outros em amor, em caridade. Então, aqui Paulo fala aqui na carta, parece que é Gálatas, capítulo 2, deixa eu ver se é isso. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? É difícil hoje, cristão, professar Cristo vive em mim. Muitos querem fazer evangelismo, querem pegar na rua, querem estar pregando em qualquer local, qualquer culto que se tem na igreja. Mas dizer que Cristo vive nele, dizer que tem o caráter de Cristo e mostrar com as obras da carne prevalecendo na sua vida, não tem condição de crer que o Espírito Santo está conduzindo, né? Então, agora vamos tratar dos vícios. Versículo 19 ao 23. A lista aqui que é relatada são 15 vícios, que ele se chama obras da carne. 15 vícios, né? Nesses 15 vícios, eu queria falar aqui também o que significa egocêntrico. Cêntrico é aquele quem exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, e não é sensível às preocupações dos outros. Tanto fez como tanto faz, não liga.
para as faculdades do seu próximo ou do seu irmão. Ele pensa só em si próprio. Então vamos tratar dos vícios. Sobre tratar dos vícios, nós temos aí 3 categorias para tratar. Quais? Primeira categoria, sexo ilícito. Segunda categoria, pecados de ordem religiosa. E terceiro, pecados de ordem social. Então vamos lá? Então os pecados de sexo, trata-se aí esses 15 itens das obras da carne. Essas 3 categorias, sexo ilícito, fala-se de prostituição, de impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Há outros pecados aí que entram normas e costumes do ministério, né? Que é tudo de ordem. Pecados de ordem social, aí vem inimizades. Se você está praticando inimizade na igreja, pense bem. Se você está cometendo porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e grutanaria. Disse Paulo: a essas semelhantes, a estas acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não adianta sair por aí. Eu vou para o céu, estou pregando o céu, Jesus vai arrebatar a igreja, eu sou salvo, mas praticando essas obras da carne, não. Não posso crer. Finalizando. Verificar se suas inclinações são carnais. Verifica. Suas inclinações são carnais? Jesus disse que o homem fala aquilo que do seu coração está cheio. Pela árvore conhecereis os frutos. O pensamento de cada ser humano norteia-se no seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal e resulta em morte, porque quem pratica e faz as obras da carne, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. E se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual e resulta em vida e paz e fruto do Espírito. Deus os abençoe, continue orando, para que possamos, na noite deste dia, desenvolver uma aula com mais firmeza, com mais convicção e cheio da graça de nosso Salvador Jesus. Amém.